Ela entrou no prédio sem as sandálias. Não era metáfora. Uma das tiras de couro havia ficado presa na escada rolante da estação, estalando como um braço traído, e a outra tinha deslizado do pé no momento em que o café que ela segurava virou uma pequena erupção marrom contra sua blusa. Havia um pedaço de papel toalha amassado entre os dedos, manchas no tecido e um sapato solto balançando na bolsa. Tudo aquilo, aos olhos de quem passava, fazia dela uma personagem deslocada num lugar que insistia em ser impecável. Avery Collins sabia que parecia fora do lugar. Sentiu cada olhar como vento cortante. Não havia nada romântico na situação. Seu rosto queimava de constrangimento, as palmas suavam frio, e o cenário era um arranha-céu de vidro que refletia a cidade com a indiferença de um espelho imenso. O lobby da Whitmore Enterprises era tão branco que parecia tentar apagar qualquer cor que não fosse a sua própria. O tapete, um desenho geométrico perfeito, reclamava por sapatos de couro. Ela pisou sobre ele descalça, os dedos apertados no concreto abaixo, com a sensação infantil de quem tenta não fazer barulho para não ser visto. No entanto, Avery tinha algo que o vidro não mostrava, o queixo erguido de quem precisou usar punhos para abrir caminho desde cedo. Seu primeiro dia de trabalho começava com aquilo, uma espécie de prova inicial que, se vencida, poderia falar mais alto do que qualquer traje caro. Ela respirou fundo, organizou o papel toalha na bagunça do peito e seguiu para a recepção como se cada passo fosse uma declaração de chegada. No balcão, a recepcionista examinou com a delicadeza com que se olha para um objeto danificado, curiosa, rápida e com a distância correta. "Você tem horário?" perguntou, com o crachá já pronto para a etiqueta social. Avery respondeu, o nome do departamento saindo com uma voz que tremeu pela metade. "Setor executivo. Entrevista." Não entrevista. "Primeiro dia. Avery Collins." A recepção foi um ponto de verificação. Papéis, assinatura, uma garrafa de água que tremia nas mãos dela. E então a porta de vidro do elevador se abriu, e o prédio atravessou aquela intro musical de limpeza e expectativa. O elevador estava quase vazio. 3 pessoas, 2 sussurros, e uma sensação de estar sendo avaliada, como quando se entra numa fila de tênis onde todo mundo tem sapatos conspiratórios. Avery, com um pé apoiado no salto que agora balançava na bolsa, tentou ajeitar a blusa com a base do cotovelo. Foi nesse movimento, simples, humano, que o observador apareceu. Ele entrou sem cerimônia, um homem alto, cabelo arrumado com a perfeição de um corte que sugere que a pessoa não conhece pressa. Logo Whitmore. O nome, mesmo sem apresentarem-se, já tinha peso. Havia um alinhamento no seu terno que fazia o ar ao redor parecer mais organizado. Não era só status, era a presença que confronta a bagunça com ordem. Ele viu a sandália enrolada, viu o café seco nas dobras da blusa. Não olhou com pena, observou com uma curiosidade calma. "Primeiro dia?" perguntou ele, e a voz parecia desenhar a pergunta como um convite, não uma acusação. "Primeiro dia", confirmou ela. Ele inclinou a cabeça, um gesto que poderia ser análise ou curiosidade, talvez os dois. "Whitmore", ele disse em seguida, com a formalidade de quem se apresenta em nível institucional. Ela respondeu com o sobrenome dela, e a sensação de novamente ter sido rotulada por oficialidade. No corredor de vidro, entre o espelho e o reflexo, algo sutilmente os alinhou. Ele ofereceu o braço para o sustento, não para pegar, apenas como um gesto, um convite que preservava a distância. Avery aceitou, não porque precisava de ajuda com equilíbrio. Ela poderia ter dado a volta e ido a pé, mas porque havia ali, naquele gesto, um reconhecimento público. Ele não chamou atenção para sua vergonha, apenas a acolheu, como quem retira um casaco molhado de cima de uma cadeira sem comentar a mancha. Quando o elevador subiu, as portas fecharam e o mundo exterior diminuiu até caber nas paredes espelhadas. As luzes se suavizaram, e por alguns segundos só houve o som do ar-condicionado e a respiração dos dois. "Temos uma sala de emergência", disse ele, em tom prático, como quem cita uma política interna. "Miss Patterson costuma manter coisas básicas, sapatos, blusas. Se quiser, eu peço para alguém mostrar." Não havia pressão na oferta, apenas utilidade. Avery hesitou. Aceitar a ajuda de um CEO poderia ser transformada em rumor num abrir e fechar de olhos. No entanto, o outro cenário, caminhar pelo escritório assim, parecia igualmente destruidor. Preferiu apostar na praticidade. "Obrigada", foi o que disse, permitindo que a cidade de vidro não impusesse sua humilhação. No vestiário, Miss Patterson foi um tipo de anjo prático, com secretárias na linguística de um exército.
eficiente sem extravagância. Havia um armário corporativo com itens de emergência. Sim, sapatos de tamanho médio, um blazer que poderia servir para disfarçar a mancha e uma linha de acessórios neutros. Não era glamour, era logística. Avery trocou as roupas por trás de uma cortina que cheirava a desinfetante. E quando saiu, sentiu que havia algo de absurdo em usar um blazer emprestado. Também sentiu, ao mesmo tempo, que aquela transformação não a tornava mais merecedora, apenas mais alinhada ao sistema. O primeiro contato oficial com o escritório veio rápido. O Whitmore Enterprises não era apenas um prédio, era um ecossistema de rodagens e protocolos, onde as cadeiras giratórias se moviam como peças em um tabuleiro. Avery foi apresentada às mesas, à linha de assistentes, às engrenagens da agenda corporativa. Sua função era ser ponte, organizar e antecipar. Não era simples, mas dava para fazer. Nos primeiros minutos, ela demonstrou um instinto que já vinha de casa: observar, aprender e fazer. Quando lhe entregaram o primeiro conjunto de tarefas, organizar uma pauta, checar horários, digitalizar contratos, Avery mergulhou e foi entrando no ritmo que a cafeteria interna virou cenário do próximo incidente. Richard, um executivo de meio escalão com a costumeira pressa de quem sobrevive à reunião das 9 com um café forte, bateu o cotovelo no seu caminho e derramou o conteúdo da xícara. O café veio em direção a Avery como um pequeno maremoto, atingiu a lateral de sua saia e deixou uma sombra que parecia gritar. A sala ficou mais silenciosa por um segundo, como se todos resolvessem testemunhar a falta de sorte. Desculpe, 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 repetiu Richard, vermelho de vergonha, mais preocupado com a gravata do que com a mancha que marcava a tela branca do tapete. Avery, que já conhecia a sensação de precisar rir para não chorar, respondeu com um movimento que tentou deixar a cena o mais incômoda possível para o causador, não para ela. Tudo bem, disse, com uma calma quase didática. Está tudo bem. Logan apareceu nesse instante, como um recurso narrativo planejado. Não adiantou dizer que não era o seu chefe direto. A natureza do prédio o tornava parte do contexto. Todos sabiam quem ele era. Ele não fez um gesto dramático, não chamou atenção para si. Simplesmente se aproximou e, com a autoridade que carrega uma sala inteira, pediu que o responsável pelo serviço viesse com um kit de limpeza. Depois, baixou a voz para Avery, sem vítimas nem plateias, apenas privacidade. Você prefere que eu fale com o controle de obras? Posso pedir uma troca de roupa se for necessário. Temos uma sala de primeiros socorros e substituições, disse ele. Não havia paternalismo na oferta, só uma logística de recursos. Avery, surpresa pela cortesia, recusou parcialmente, queria encarar aquilo por conta própria. Conservar a autonomia era um modo de manter a dignidade. Ele aceitou a resposta com um curto aceno, e naquele pequeno consentimento, a relação ganhou sua primeira regra silenciosa. Proteção quando desejada, sem imposição. Os primeiros dias passaram com a cadência típica de quem está comprovando seu lugar. Avery aprendeu nomes e atalhos, entre elas a regra não escrita de que ninguém deveria perguntar de onde alguém vinha. A diferença entre pertencer e ser tolerado estava justamente no silêncio recíproco. Ela era eficiente, organizava arquivos, reorganizava agendas confusas, corrigia um erro de formatação antes que alguém percebesse, e há um tipo de satisfação pequena, íntima, em ver um documento voltar ao estado de que se orgulha. Logan notava. Não era elogio público no começo, era uma observação interna que o fazia arquivar fatos. Ele percebeu a atenção dela aos detalhes, a forma como antecipava embaraços e os neutralizava. Não demorou para que a química entre observação e observada começasse a dar sinais. Pequenos deslocamentos, um olhar mantido um pouco mais que o necessário, um comentário seco que no contexto parecia dissolver a formalidade, um bilhete que não precisava aparecer porque o silêncio já dizia. São nesses lugares que a tensão romântica nasce, em falhas de protocolo, em longas planilhas que terminam com um sorriso que ninguém mais compreende. Não havia pressa, apenas um reconhecimento lento, como se ambos montassem um quebra-cabeças sem contar as peças. O blackout foi um desses momentos em que o prédio, por impulso, tirou toda a formalidade do mapa. Elevadores, passando por manutenção, pararam de repente numa terça-feira chuvosa, jogando vários ocupantes, executivos, assistentes, visitantes, para um espaço minúsculo, onde não existiam divisórias de status. A luz pisca
e a cidade do outro lado do vidro se tornou uma mancha indistinta. No fechamento daquele cubículo metálico, as regras corporativas pareceram distantes. O elevador virou um bote flutuante em mar de emergência. Avery estava ali, com o coração acelerado, as mãos apertando a alça da bolsa como se fosse uma tábua. Ao seu lado, Logan, com a gravata um pouco desalinhada, ofereceu calma. Não houve um script de conforto, foi uma atuação humana. Ele falou sobre a causa provável, um fusível antigo, disseram, compartilhou informação e fez perguntas que não testavam o conhecimento dela, apenas buscavam companhia. A tensão se adensou. O espaço físico transformou a proximidade em algo físico. Mãos passaram a estar a poucos centímetros uma da outra. Respirações sincronizaram-se involuntariamente. E o silêncio encheu de significado. Quando as luzes finalmente piscaram de volta, houve um instante crítico. Logan segurou a frente de Avery, não de forma possessiva, mas com um gesto que dizia, você está segura aqui. Seus rostos estavam próximos, tão próximos que ela poderia sentir o leve aroma de seu perfume, algo que lembrava cedro e hortelã, fresco e controlado. Ele inclinou a cabeça como se fosse dizer algo íntimo, mas Amelia, ou Avery, pensamento rápido, colocou uma mão no peito dele, um toque breve, consensual e claro. Não seria apropriado, sussurrou ela, com um sorriso que afastou o risco e preservou a vontade. Ele sorriu de volta, não magoado, apenas reconhecendo a regra. O quase beijo permaneceu como promessa não cumprida, uma linha traçada e não cruzada. A cena deixou um rastro elétrico, uma memória comum que não precisava de palavra para ser reconhecida por ambos. Mas nem tudo no escritório era redentor. Camille Hart apareceu como antítese, elegante de uma maneira que parecia feita para julgar, com um riso que poderia ser usado para destruir reputações. Ela era a diretora de relações corporativas e tinha o temperamento de alguém que considerava a imagem uma moeda pessoal. Observou Avery com a visão de quadrante, o blazer emprestado, o cabelo ainda desalinhado nas pontas, o olhar que carregava marcas de outra vida. Camille tinha um talento para transformar a observação em veneno sutil. Elogios que eram facas, perguntas que se convertiam em acusações disfarçadas. As microaversões começaram pequenas, uma xícara deixada propositalmente à vista para lembrar as pessoas que o espaço sempre teve donos, uma nota em tom de dica sobre dress code mandada ao time com cópia oculta, um comentário casual na cozinha sobre o bom gosto que sempre foi parte da cultura da empresa. Avery ouviu, absorveu e tentou não reagir. Mas as pequenas farpas acumulam-se como areia que entra na costura de uma bolsa, ignoradas uma a uma, mas capazes de romper a trama inteira. Houve também momentos que exigiram profissionalismo além da capacidade de perdoar. Um relatório de fornecedores, encaminhado por Avery com a pressa natural de quem quer mostrar serviço, chegou com um erro num número crítico. O erro não era só dela, vinha de um sistema que cruzara dados automaticamente e que precisava de uma revisão mais profunda. Mesmo assim, como acontece em empresas, a superfície foi onde as culpas se depositaram. Camille aproveitou o exemplo para fazer uma nota pública, não uma acusação direta, mas um sussurro bem colocado para fazer o departamento inteiro olhar na direção de Avery. Logan interveio antes que a situação se desdobrasse para a humilhação pública. Não foi um ato teatral. Em vez de um telefonema que ensaiasse poder, ele pediu um momento e tratou o assunto com executividade. Confirmou o erro do sistema, mostrou documentação que comprovava a origem técnica do problema e propôs uma retratação privada e uma revisão de processo. Foi uma ação administrativa precisa, apoiada em evidências, que neutralizou a tentativa de transformar culpa em espetáculo. Ele fez o que era correto, colocou fatos à frente de fofocas. Aos olhos de Avery, aquilo foi proteção com base em trabalho, um diferencial que a fazia sentir, pela primeira vez no prédio, que poderia haver justiça. Mas a proteção pública tem custo. Notícia corre, e onde há falha na cadeia, nasce opinião. Numa tarde que começou com normalidade, uma mensagem misteriosa apareceu na caixa de correio corporativa. Um e-mail anônimo que insinuava um acordo indevido entre Avery e o CEO. A linguagem era mordaz, quase teatral, e trazia frases que sugeriam troca de favores, favores que seriam traduzidos por muitos como sedução e manipulação. Não havia provas concretas, apenas palavras ardilosas conectadas de modo a instalar dúvida. A mensagem não precisava ser longa, bastou uma linha certeira, como a garota sem sapatos ganhou a atenção do topo, para que os olhos começassem a percorrer as mesas, para que os sussurros se instalassem e para que o ar deixasse de ser neutro. Na cultura do prédio, onde a aparência dita a narrativa, uma suspeita veloz é mais permeável que uma verdade lenta. A inocência vira tema de debate, e a margem de erro da mulher que começava é sempre menor.
Avery leu o e-mail quando alguém, numa tentativa de denúncia ou vingança, colocou seu conteúdo num grupo de comunicações internas. Ler aquilo foi como ter as palavras arrancadas da garganta. Frases que construíam um enredo onde ela era a vilã, onde sua história tinha sido vendida por quem preferia acreditar no mais confortável rumor. Ela sentiu a garganta apertar. A mesma medida de silêncio que a havia protegido agora a tornava alvo. A sala parecia se fechar em volta dela como uma concha que repele quem se atreve a ser diferente. Houve reações imediatas. Alguns colegas ergueram a cabeça, olhos cheios de curiosidade. Outros desviaram o olhar, como se fugissem de uma cena embaraçosa. E alguns sorriram levemente, sabedores de que o folclore corporativo sempre precisava de novos capítulos. Avery pegou o telefone por reflexo. Pensou em responder, explicar, se defender. Em vez disso, fechou os olhos por um segundo e recordou o sorriso que Logan lhe dirigira num elevador com luzes apagadas. Era um pensamento pequeno, mas firme. Ela não seria definida por rumores. Ela andou até a janela do saguão, sentindo a cidade comprimida em peças de vidro. Lá fora, as sirenes e o trânsito continuavam indiferentes. Dentro, a ameaça da difamação já havia criado uma sombra. Avery sabia que a próxima etapa provavelmente viria dos lugares corretos. RH, um convívio formal, talvez uma convocatória. E que a resposta não poderia ser apenas um gesto de defesa privada. Precisava de provas, de processos e de suporte institucional. O telefone vibrou com mensagens. Uma delas era de Miss Patterson, curta, fique tranquila, estou vendo isso. Outra era de Logan, simples e sem floreio, mas clara. Venha ao meu gabinete quando puder, vamos conversar. Havia nela a promessa de que ele não deixaria a situação dissolver-se em rumores. Havia também o peso da exposição, o fato de que seus minutos livres de escolha estavam diminuindo, coroada pela sensação de que a qualquer momento alguém poderia bater na porta e exigir explicações. Avery respirou. Aquele momento final do dia, o corredor de saída com pessoas que falavam baixo e olhavam alto, foi uma passagem onde se decidiria se ela cederia ao impulso de pedir demissão por vergonha, ou se reagiria de acordo com aquilo que sempre havia praticado, resistência. As sombras alongavam-se no piso polido e o som dos sapatos, tão confortável para muitos, era agora um lembrete de que ela também estava ali por mérito. Ela hesitou na porta, as chaves um peso na mão, o pensamento antes de qualquer gesto. Se eu sair por causa de boatos, eles terão vencido. Mas a outra voz, a mais antiga, que culpa nunca conseguiu calar, sussurrava que talvez a saída fosse a opção mais simples, um modo de preservar sua paz. Em instantes, decidiu não tomar nenhuma decisão impulsiva. Guardou as chaves, endireitou o blazer emprestado e virou o rosto para a rua. Havia ainda uma conversa pendente com Logan e um processo que precisava de passos formais. E, no fundo, um medo real. O prédio inteiro tinha uma maneira de transformar uma mulher em história rápida. Ela não queria ser isso. Quando o elevador abriu, mais cedo do que lhe parecia prudente, havia olhares. Alguns pertenciam à curiosidade profissional, outros ao prazer sutil de assistir um drama se desenrolar. Avery saiu, fez o caminho para o carro com passos calculados e sentiu que o dia, que começara com uma sandália presa e uma mancha de café, estava prestes a se transformar em algo muito maior do que sua própria inabilidade com escadas rolantes. Do outro lado do vidro, Logan observava a cena com um gesto que misturava responsabilidade e algo que ele ainda não decifrara completamente, um sentimento que ia além do dever executivo. Em sua mesa, a notificação do e-mail anônimo brilhava como um aviso. Não era suficiente que ele ignorasse. O cargo dele exigia ação. Ainda assim, havia a tensão antiga de saber que qualquer movimento público poderia ser lido como favorecimento. Ele passou os dedos pelos papéis em sua frente, seu pensamento dividindo-se entre procedimentos e a pessoa que tinha cruzado o elevador descalça horas antes. Ele não iria agir por impulso. Logan sabia como funcionavam as coisas. Era preciso traçar a linha entre proteção e abuso. Seu primeiro passo foi técnico: rastrear a origem do e-mail, conversar com a TI, pedir logs, verificar encaminhamentos. Seu segundo passo, menos administrativo, era procurar uma conversa franca com Margaret Chen, a diretora de RH, que personificava o equilíbrio entre regra e sensibilidade. Ele precisava que a resposta fosse institucional, transparente e justa. Nada de favores escondidos nos bastidores. Ele aprendera ao longo dos anos que gestos grandiosos, sem lastro procedimental, se transformavam em combustível para acusações. Logan mandou uma mensagem curta para Margaret. "Podemos conversar?" E no espaço entre o envio e a resposta, olhou para a janela do corredor onde Avery desaparecera com o resto da multidão. Há uma decisão que estava se formando.
uma urgência que não era apenas sobre reputação corporativa, mas sobre dignidade humana. Ele se surpreendeu ao perceber que cada passo dela naquela manhã, a escolha de ir sem sapato, o ato de permanecer, tinha mais coragem do que muitos gestos públicos. Talvez, pensou ele, o que precisaria ser feito não era proteger pela aparência, mas restaurar um senso de justiça que se baseasse em fatos e agência. Enquanto isso, a rede interna fervilhava. Comentários anônimos, sugestões de fofoca profissional, uma thread que começava a se alongar. Avery, em casa naquela noite, lavou a mancha de café num ritual silencioso que era menos sobre limpeza do que sobre tentar lavar a vergonha. Ela sabia, de alguma forma inestimável, que o que viria exigia jogo limpo, provas, testemunhas e, sobretudo, a coragem de se manter. A sombra do prédio ainda estava ali, mas havia outros elementos no tabuleiro, aliados, procedimentos, a própria coragem que a trouxera até ali. Quando a noite caiu, a cidade lanternava suas próprias verdades. O que parecia um começo desajeitado, agora era uma narrativa mais complexa. Uma jovem que atravessou o escarcéu da vida para chegar ao escritório, um CEO que viu mais do que a escada rolante poderia dizer, uma corporação que respirava entre a imagem e a substância, e em algum lugar entre os andares envidraçados, uma simples mensagem anônima, uma faísca, prometia incendiar algo maior do que reputações individuais. Avery não dormiu bem. Pensava nos passos do dia, nas reações, na necessidade de respostas. Na manhã seguinte, ao voltar ao prédio, encontrou o corredor com uma tensão que se tangibilizava, olhares demorados, sorrisos corteses com arestas afiadas. Havia um bilhete no seu teclado, um post-it amarelo sem assinatura. É melhor você se cuidar. A mensagem era menos nova do que cruel na forma. Ela pegou o papel, não como um bilhete de ameaça, mas como um convite à ação. Não queria reagir no calor da raiva, queria provas. Quando viu a mensagem, sua primeira reação foi compor-se. Ela respirou, respirou de novo e focou no que sabia fazer. Trabalho bem feito. Antes de qualquer conversa com RH, preparou uma pasta com trocas de e-mails, registros de documentos que mostravam a procedência do erro do relatório, o log de horários, tudo o que pudesse provar que seu lugar ali era fruto de competência. Ela estava decidida a transformar o rumor em um caso de investigação transparente. Não deixaria que uma narrativa construída em anonimato apagasse sua trajetória. Mas preparar um dossiê não muda o rumor que corre. As pessoas preferem histórias prontas. E assim, quando a reunião convidada por Margaret foi marcada para aquela tarde, havia a expectativa de que o prédio assistisse a um ato de resolução. Alguns torciam para que houvesse uma punição exemplar. Outros aguardavam para ver se o processo provaria que o sistema funcionava. Avery, por sua vez, vinha com sua pasta e com uma vontade determinada de ser ouvida. Ela tinha a seu favor a verdade documentada e, mais importante, a convicção de que não cederia a humilhações. Na sala de reuniões, os olhares pesaram como mantos. Margaret, com a experiência que só uma mulher de regras bem aplicadas poderia ter, sentou-se à cabeceira e abriu o protocolo. A conversa seria feita com registros, com escuta e com o mínimo de espetáculo. Mesmo assim, o ambiente carregava um ar de julgamento. Foi nesse clima que uma notificação no telefone de Logan chamou sua atenção. Um relatório de TI que mostrava um IP originário de dentro do prédio. Um detalhe que, se confirmado, pessoalizaria a acusação. Avery pegou sua pasta, olhou para Margaret e sentiu que a cena estava se movendo num eixo que poderia levá-la à renúncia ou à reparação. Ela não queria drama, queria justiça. Havia coragem suficiente para enfrentar o que viesse, e também um medo prudente de que os rumos daquela luta a marcassem para sempre. Quando Logan entrou na sala, a presença dele não era apenas de chefe, era de alguém que tinha aceitado participar do processo formal para proteger aquilo que era justo, e não para salvar uma imagem. O jogo começava, e com ele a responsabilidade de que a verdade se provasse. A reunião começou com a neutralidade contida de quem sabe que palavras podem ser armas ou salvação. Margaret Chen abriu o arquivo com a prática calma de quem já viu histórias semelhantes se desenrolarem, muitas vezes com menos justiça do que mereciam. O ar-condicionado marcava um ritmo mecânico, e as cadeiras ao redor da mesa pareciam pesar quando as pessoas se acomodavam para assistir. Avery sentou-se com a pasta no colo, como quem protege um tesouro frágil. O papel não era só documentação, eram horas de trabalho acumuladas, registros de chamadas, logs de sistemas, cópias dos e-mails que provavam a origem técnica do erro do relatório.
Ela sentiu a ponta dos dedos latejar, não de nervosismo, mas do tédio de quem já havia aprendido que salvar sua reputação exige trabalho burocrático. Do outro lado da mesa, Camille entrou com a elegância calculada de quem domina o cenário. Foi apresentada, mas não precisava de formalidade. Todos sabiam quem era. Seu sorriso foi uma lâmina embainhada. Ela falou com polidez passada por filtro. Perguntas sobre procedimentos, sugestões de transparência que cheiravam a farpas. E, por fim, a questão que pairava como uma nuvem, o e-mail anônimo. Margaret pediu calma. Vamos ouvir a TI, conferir logs, entrevistar testemunhas e então tomar decisões baseadas em fatos. A frase soou como um mantra da sala. Enquanto Margaret descrevia os passos do procedimento, o telefone de Logan vibrou com uma notificação técnica. A equipe de TI havia localizado um padrão de envio que apontava para um IP interno. Não era imediata condenação, era caminho. Margaret anotou a informação e pediu que o departamento responsável trouxesse os registros. Logicamente, esse era o tipo de prova que se colocava ao lado de depoimentos, de imagens e de evidências de circulação de documentos. A investigação formal começava a ganhar corpo. Avery observava tudo com a sensação de que cada palavra dita sobre ela era uma lente ampliadora. Por fim, quando a reunião foi interrompida para a coleta de provas, ela se levantou meio que automaticamente, com o instinto de se retirar antes que as coisas piorassem. Em vez disso, Margaret chamou-a e fez uma pergunta direta. Você tem algo a declarar que queria acrescentar antes que a investigação avance? Avery respirou. Não queria teatro. Tenho a documentação que apontei, disse, entregando a pasta. E prefiro que se conduza isso de forma formal. O tom era firme. Ela não era a vítima que fugia. Aconteceu algo que muitas narrativas deixam de mostrar. A possibilidade real de fraqueza. No corredor, Avery se pegou segurando a barra do blazer emprestado, o tecido ainda com o cheiro de escritório e de detergente. Ela havia pensado, mais cedo naquele dia, em colocar sua carta de demissão no teclado e sumir. A ideia vinha e voltava como uma onda de alívio imaginário. Mas a imagem da sandália perdida na escada rolante, o motivo pelo qual chorou um pouco no trem, escondido pelo banco, permaneceu, lembrando-a de que fugir não apaziguaria a verdade. Decidiu esperar o curso do processo. Os dias seguintes foram um exercício de microscopia institucional. TI apresentou logs que ligavam o envio do e-mail a terminais que tinham sido usados durante um período específico. Registros de acesso mostraram uma estação com login frequente associado ao Departamento de Relações Corporativas. Câmeras de segurança não registravam o conteúdo das mensagens, mas mostravam movimentos estranhos. Uma pessoa caminhando até a estação de impressão compartilhada fora do horário usual, dedos rápidos no teclado. A concatenação de elementos não era uma prova absoluta de autoria, mas era suficiente para acionar procedimentos disciplinares. Quando as evidências foram colocadas em uma reunião interna, a firmeza de Margaret foi a âncora. Isso é uma violação grave de política interna, disse ela. Difamação, uso indevido de recursos e violação de confidencialidade. Vamos seguir o protocolo. Suspensão preventiva enquanto concluímos a apuração e, dependendo do resultado, advertências formais e demissão por justa causa. A palavra suspensão foi o primeiro golpe na fachada bem montada de Camille. Havia um silêncio que não era só de surpresa, mas de compreensão. Ninguém era maior que as regras, pelo menos naquele momento. Camille tentou reagir. Sua defesa foi a artimanha de transformar a acusação em espetáculo. Lançou insinuações sobre favoritismo, sugeriu que a investigação havia sido precipitada e que a empresa precisava proteger sua imagem. A tentativa soou transparente. Logan, que acompanhava cada passo com a expressão controlada de quem pesava impactos, interveio com uma frase que juntou cuidado e autoridade. Não vamos cair em espetáculos. Se há prova de conduta imprópria, ela será tratada com a seriedade necessária. Se não houver, a pessoa será absolvida, mas as normas existem para serem aplicadas. A mensagem era dupla. A empresa protegeria seus procedimentos e, ao mesmo tempo, não se deixaria levar por julgamentos públicos sem base. Avery, naquele instante, sentiu um misto de alívio e estranhamento. Alívio porque as engrenagens da instituição se moviam no sentido de esclarecimento. Estranhamento porque ver alguém que lançara farpas ser levada ao crivo do processo gerava uma sensação nova. Justiça parecia estar se fazendo com lentidão e, no entanto, com eficácia. Ainda assim, seu rosto carregava marcas de dias que não eram fáceis. A presença do rumor tinha deixado cicatrizes. Foi então que a reação íntima que ela havia temido aconteceu. Na véspera da última rodada de entrevistas, sentiu a vontade de assinar a demissão.
Era um impulso de proteção. Se as pessoas preferiam acreditar na história falsa, talvez fosse menos doloroso partir. Ela redigiu a carta com letras firmes e a guardou no bolso do blazer. Pensou em como tudo aquilo se encaixaria como capítulo final de uma semana que começara com uma sandália presa. A ideia de dar um passo atrás, de preservar um senso de dignidade pessoal, fazia-se presente. E foi quase esse passo que ela ensaiou na manhã em que Logan bateu à sua sala com uma solicitação inesperada. Queria conversar a portas fechadas. O convite para ir até o gabinete dele era simples e sem fanfarra. Quando se sentou, percebeu que Logan não estava ali para defender sua empresa. Estava ali para falar do que acontecera com ela. Havia um fio de pessoal nas palavras dele, algo que ele sabia controlar melhor que expor. Eu verifiquei os registros, começou, a voz tão prática quanto sempre. Temos evidências suficientes para seguir com medidas disciplinares, mas antes de qualquer consequência formal, queria perguntar como você está. A pergunta parecia simples, mas tinha o peso de alguém que perguntava por um aquilo que não se mede em processos. Avery surpreendeu-se com a honestidade. Nunca foi de procurar compaixões públicas, mas havia um espaço seguro naquele gabinete quando Logan o ofereceu. Ela falou, em pedaços, da vontade de se afastar, da vergonha que pesava, da persistente sensação de que o prédio poderia transformá-la em resumo de uma falha. Eu pensei em sair, disse, como se confessasse um crime menor. Logan ouviu, não com o tom condenatório de patrão, mas com a seriedade de alguém que compreendia o perigo de aceitar a atmosfera como justificativa para abandono. Não quero que você se sinta forçada a ficar, afirmou ele, mas também não acho justo que a decisão seja tomada por violência moral. Se você quiser ficar e se a investigação provar sua inocência, terá meios para recompor seu lugar. Se preferir ir, ajudaremos na transição. A escolha é sua. Havia uma transparência que surpreendeu Avery. Ele não escondia o conflito em agir como protetor. E no fim, aquelas palavras foram um convite para que ela mantivesse sua agência. Ela sorriu em resposta, mas não havia decisão imediata. Logan, antes de encerrar, falou de outra iniciativa, solicitar à diretoria uma revisão das políticas de comunicação interna e promover treinamentos sobre difamação e anonimato. Ele propôs também alterar a linha direta de reporte, para reduzir qualquer percepção de favorecimento em relação a ela. Eram medidas práticas, feitas para mitigar o lado institucional do problema. Avery percebeu que havia ali um comprometimento que ia além do gesto pessoal. Havia a tentativa de corrigir a estrutura. Quando as conclusões da investigação chegaram, foram claras e embasadas. A TI confirmou que os envios partiram de um terminal cuja conta estava logada por uma sessão ativa em horários correspondentes às movimentações de Camille. As câmeras mostraram a diretora deixando um corredor perto da estação de impressão. Testemunhas afirmaram ter visto uma pessoa com documentos não oficiais circulando. Margaret apresentou o relatório com a objetividade que a cargo exigia. Camille Hart violou políticas claras de conduta. Com base nisso, decidimos por demissão imediata por justa causa. A sala exalou um tipo de silêncio que não era só choque. Era o reconhecimento de que a empresa havia aplicado uma sanção que muitos pensavam que nunca veriam contra alguém do nível de Camille. Camille reagiu com raiva. Enquanto os papéis eram entregues e assinados, ela tentou transformar a saída em espetáculo, acusando a empresa de perseguição e insinuando teorias sobre a relação entre Avery e o CEO. Mas a narrativa dela encalhava nas evidências. Não havia caminho. Seguranças a acompanharam até a porta com a mesma frieza que tinham quando executavam tarefas de rotina. A imagem da mulher elegante saindo com uma caixa de pertences foi um contraste brutal com a figura sorridente que costumava ocupar a recepção. Para Avery foi quase surreal. A pessoa que a atacara agora era remetida à saída. A versão oficial do comunicado corporativo, redigida por Margaret, foi breve e profissional. Motivos de conduta, respeito a procedimentos, compromisso com a integridade. Não havia sensacionalismo, apenas processo. Para alguns, o desfecho foi rápida lição de que regras valem para todos. Para outros, a demissão trouxe perguntas sobre por que tantas pessoas toleraram a dinâmica até que alguém finalmente colocou limites. Para Avery foi um sopro de vindicação, mas vitória institucional e cura pessoal não andam na mesma velocidade. A reação da empresa aos acontecimentos teve um impacto também na vida de Avery. A repercussão interna não desapareceu de uma hora para outra. Havia conversas de corredor e olhares que precisaram ser reeducados. Logan, fiel ao que havia prometido, tomou medidas adicionais. Propôs reestruturação para que Avery não reportasse mais à equipe que poderia criar conflito, incentivou treinamentos de cultura corporativa e falou publicamente, em uma reunião discreta, sobre a importância de tratar casos com seriedade. Ele não usou o cargo para humilhar ninguém, usou a posição para corrigir práticas. Era uma diferença que Avery sentiu. O poder que o CEO usou caminhou na direção da responsabilização, não do acobertamento.
Ainda assim, nos dias que se seguiram, a pressão pessoal foi grande. A possibilidade de continuar no emprego e, ao mesmo tempo, ter um vínculo emocional com Logan era uma linha frágil. A empresa ofereceu opções: afastamento temporário com garantia de retorno, mudança de função, trabalho remoto eventual. A escolha, novamente, caiu para Avery. E ela optou por ficar. Não foi uma escolha por comodidade, foi escolha por projeto de vida. Ela havia aceitado um cargo porque queria construir carreira, não porque o prédio fosse misericordioso. Manter o emprego era uma declaração de que não cederia à chantagem moral de quem considerava a aparência mais importante que mérito. Naquela mesma semana de decisões, o telefone de Avery tocou fora de hora. Era Logan na linha, pedindo para encontrá-la fora do ambiente corporativo, um gesto que, mais uma vez, precisava ser avaliado com cuidado. Eles combinaram um café, numa rua tranquila, longe do vidro e do espaço burocrático. Quando ele chegou, parou por um segundo e disse aquilo que seria difícil de dizer entre paredes revestidas de regras. Preciso explicar. Quero que você saiba o que foi intencional e o que foi praticidade. Eles conversaram por horas, não num monólogo romântico, mas numa tentativa de transparência. Logan explicou peças de sua conduta que haviam sido mal compreendidas. O pedido a Miss Patterson para providenciar um blazer na primeira manhã não foi um gesto para criar favores, foi logística pensada. Havia uma sala de trocas emergenciais e ele havia apenas facilitado o acesso para alguém que precisava de itens básicos. Os presentes que Avery encontrara em seu armário nos dias posteriores, disse ele, foram gestos de cuidado prático. Um voucher de sapato após saber do ocorrido na estação, um bilhete com palavras de encorajamento deixado por alguém que admirava seu trabalho. Ele confessou, porém, que havia comprado livros, uma caixa de chá especial e um lenço de linha simples porque achou que poderia ser gentil, sem que isso significasse algo além de gentileza. Admitiu também que parte daquilo vinha de um interesse pessoal crescente. Ele não tentou esconder que havia se interessado por ela desde o elevador. A sinceridade veio com uma condição. Logan deixou claro que entendia o peso da diferença de posições. Se eu cruzei limites, foi por ignorância do que isso poderia significar para você. Não quero que você sinta que tem que me retribuir. Não quero que sinta que sua carreira depende de nenhuma inclinação minha. A ênfase foi deliberada. Ele disse que todos os passos relativos à empresa deveriam se dar de maneira transparente, que qualquer relação futura exigiria a política clara, termos aceitos e a proteção da carreira dela. Ela ouviu e sentiu o mundo se recompor em pequenas peças. Não foi um pedido romântico em seu imediato, foi uma confissão adulta e cheia de consequências. Avery, que crescera com a responsabilidade de escolher com cuidado, deixou que o silêncio falasse por ela por um tempo. Por fim, perguntou: se eu aceitar algo, será público? Logan respondeu que sim, e que se houvesse um compromisso, seria tratado de forma consciente e anunciada, para que ninguém pudesse usar a sombra do segredo como arma. Era uma proposta de honestidade como condição básica. Quando a conversa terminou, houve um movimento que encerrou a distância. Não um beijo apressado, mas um toque na mão que nasceu como teste e permaneceu consensual. Eles se despediram com a sensação de que aquilo precisava de tempo e de regras. Avery voltou para seu apartamento sentindo que havia recuperado algo fundamental, sua agência. Não havia atalho para provar que uma história de amor poderia acontecer em terreno desigual sem ser violência de poder. Havia apenas a construção cuidadosa e o compromisso da transparência. Nas semanas seguintes, a vida de Avery teve camadas. No trabalho, ela reafirmou capacidade, assumiu novos projetos e, para sua surpresa, recebeu reconhecimento por iniciativas que modernizaram processos. Logan manteve sua palavra. Não houve gestos públicos antes que as medidas institucionais fossem tomadas. Não houve favores camuflados como cargos. Em público, ele a tratava com o mesmo respeito que dirigia a todos os funcionários. Em privado, os dois conversavam sobre limites e expectativas. Era um jogo delicado entre afeto e responsabilidade. O relacionamento, quando começou a existir de fato, evoluiu com regras claras. Eles conversaram sobre transparência com o board, ajustaram linhas de reporte e alinharam o que cada um esperava. O namoro, quando floresceu, foi acompanhado por aplicações práticas, reuniões sobre conflito de interesses, comunicação para as equipes e, sobretudo, espaço para que Avery mantivesse autonomia. Presentes continuaram a aparecer, mas agora com contexto. Uma joia pequena no aniversário de um projeto importante, um livro raro comprado para celebrar uma conquista profissional. Não eram provas de uma dívida, mas sinais de afeto com responsabilidade. Houve momentos em que a curiosidade do prédio atacava,
Colaboradores trocavam olhares, manchetes de intrigas internas surgiam com a naturalidade de quem precisa preencher tempo, mas a maioria das vozes se acomodou diante da transparência convertida em rotina. Eles foram vistos juntos em eventos sociais onde ambos se apresentaram como um casal consensual, e as relações profissionais se reorganizaram de forma que não havia sobreposições diretas. A postura de Logan de evitar o uso do cargo para favorecer serviu de exemplo. Avery, por sua vez, caminhou com cabeça erguida. Em público, ela não era a assistência decorativa de um bilionário. Era uma profissional que conquistara espaço e que, por escolha, compartilhava parte da vida com alguém de posição elevada. 6 meses passaram rápido e com a estranha precisão de quem vive dias cheios. Houve rotinas, jantares simples em casa, reuniões consensuais sobre viagens e contratos, divisões de tarefas domésticas que a faziam rir pela praticidade. Houve viagens a trabalhos separados e encontros noturnos inventados só para conversar sobre coisas pequenas. A diferença essencial era que quando algo desafiador surgia, ambos o enfrentavam com conversa e políticas claras. Camille, do lado de fora daquele círculo, virou uma nota de rodapé. O prédio aprendeu, aos poucos, a ser menos cruel com quem erra o salto. No aniversário de 6 meses do que, para muitos, fora um episódio que poderia ter sido uma catástrofe pessoal, Logan decidiu juntar o que ele sabia sobre símbolos com o que Avery havia valorado desde o primeiro dia. Não houve exagero. Ele evitou ostentação como regra. O encontro aconteceu num rooftop que já conheciam, um lugar onde a cidade parecia menor e mais aconchegante. As luzes lá embaixo pareciam confetes distantes. Havia velas simples e uma pequena mesa com 2 lugares. O vento carregava lembranças, o cheiro de chuva daquela terça-feira, a memória do blackout no elevador, e colocava tudo num lugar que significava começo e recomeço. Eles conversaram sobre meses que foram de adaptação, de escolhas conscientes, de pequenas vitórias e do impacto que a honestidade teve em suas vidas profissionais. Quando o momento certo chegou, Logan não falou com pressa. Tirou do bolso uma caixa pequena, modesta, como ele próprio havia prometido que seria qualquer gesto pessoal. Abriu-a. O anel não era enorme, era desenhado com simplicidade, uma peça que cabia em uma mão sem roubar luz, só acrescentando um brilho. Ele falou claramente, sem metáforas que disfarçassem o que queria dizer. Eu quero construir algo com você. Quero que seja público, com regras que nos protejam. Quero que o nosso futuro seja limpo, honesto e com escolhas de ambos. Se você quiser, eu peço que seja minha parceira. Avery sentiu que naquele instante todos os capítulos se alinhavam. A sandália perdida, as humilhações, as investidas que foram corrigidas pela verdade institucional, as escolhas que ela fez. O anel representava menos ostentação do que um convite para pertencer de forma inteira. Ela pensou no caminho até ali, no balcão da recepção, na cortina do vestiário, na pasta que levava em reuniões de RH, nos bilhetes de encorajamento, e percebeu que o futuro que lhe era ofertado vinha com condições que valorizavam sua agência. Sorriu. Havia lágrimas, mas não de vergonha, eram gotas de reconhecimento. Sim, disse ela, depois de hesitar apenas para apreciar o momento. O beijo que veio foi lento e consensual, longo o suficiente para selar uma decisão mútua e sem ser uma consumação do poder de um chefe. Ali, no topo do prédio que um dia a julgara, Avery tinha a sensação de que pertencimento era outra palavra para a liberdade. Os meses que se seguiram continuaram a ser de trabalho e construção. Eles oficializaram a relação com transparência, comunicado interno que reconheceu a escolha dos dois, medidas para lidar com conflitos de interesse, processos de reporte alterados, tudo redigido com o cuidado que Margaret tanto prezava. No escritório, as pessoas passaram a tratar o assunto de forma direta, sem os rumores que marcaram o passado. Avery seguiu em sua carreira, tomando decisões e sendo reconhecida por resultados. Logan, por sua vez, permaneceu vigilante para que o poder não transformasse a relação em algo que pudesse comprometer a carreira dela. Houve, claro, momentos em que lembranças sutis punham à prova a confiança construída. Uma conversa mal colocada em um evento social, um comentário aleatório, um grupo que insistia em julgar sem conhecer. Mas cada vez que esse tipo de sombra surgia, eles conversavam, reavaliavam e ajustavam. O esforço conjunto, profissão, amor e ética, passou a ser a base da relação. Não houve grandeza sem trabalho, nem romance sem cuidado. Em uma noite, ao caminhar de volta para casa, Avery olhou para o par de sapatos que agora descansava em seu armário. Um par que ela comprara com o seu próprio dinheiro, um símbolo trivial e forte ao mesmo tempo. O salto não queimava mais a memória da manhã em que perdera uma sandália. Era para ela medalha de progresso. Ela sorriu ao pensar no arranha-céu de vidro, que agora não mais refletia uma cidade pronta para julgar,
mas uma paisagem onde ela já havia marcado seu espaço. O prédio, por sua vez, aprendeu a lição do que uma denúncia anônima pode provocar e de como as regras são a base para conter injustiças. A equipe de relações corporativas foi revista e novas políticas implementadas. Margaret ganhou o reconhecimento discreto de quem prefere mudar sistemas a dar palmas em jantares. Miss Patterson continuou sendo o ponto prático onde se equilibravam saltos e blazers, sempre com um bilhete silencioso para quem precisava. E Richard, o executivo que derramou café no primeiro dia, ainda pedia desculpas vez por outra, sempre com um sorriso desajeitado que fazia Avery rir. A grande mudança, no entanto, foi interna. Avery não era mais a mesma que entrou descalça. Ela carregava uma nova convicção, que dignidade não é sinônimo de traje, e que pertencimento se conquista com trabalho, com limites e com coragem para permanecer quando tudo encoraja a saída. O pedido no rooftop foi em muitos sentidos o fechamento daquele ciclo, não a consagração de uma dependência, mas a celebração de uma decisão partilhada. Na última cena daquele arco, eles caminharam de mãos dadas por um corredor iluminado, o piso refletindo a luz tênue, como se a cidade inteira fosse cúmplice de uma mudança que acontecera em duas pessoas. A sandália perdida ficou para trás como lembrança. No lugar dela, um par de passos que agora eram dados lado a lado. Qual cena mais te tocou? Avalie de 0 a 10 e conte nos comentários.